Estamos online. Ok, muito obrigado, Vini. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de extensão Leitura Dantes em Curitiba, uma promoção do curso de Letras Italiano da Universidade Federal do Paraná, em colaboração com o Consulado Geral da Itália. Estamos hoje chegando ao canto 28 do Purgatório, e para abrir esse canto nós temos aqui um belíssimo quadro do Salvatore Postiglione, um pintor italiano, né, do ano de 1900, e que retrata aqui Virgílio, Dante e Matilda, né? Matilda, que é a personagem, digamos, principal deste canto, além, é claro, de Dante e Virgílio, mas enfim, Dante, Virgílio e Estácio, que o Salvatore Postiglione, por algum motivo, decidiu deixar fora aqui da sua representação. Nós temos Matilda como a novidade neste canto, e um personagem extremamente interessante, uma personagem misteriosa, que tem uma representação, digamos assim, complexa, não muito clara, a não ser por alguns aspectos, mas de uma maneira assim, geral, há ainda muito mistério nessa representação. Bem, nós temos aqui então a definitiva chegada de Dante ao paraíso terrestre. Como vocês devem lembrar, no canto passado, Dante, Virgílio e Estácio fizeram a subida daquela escada de pedra que leva do último terraço até o verdadeiro, ou até o paraíso terrestre, e lá no final do canto, Virgílio declara a Dante um seu igual, ou seja, o discípulo se tornou mestre. E era aquele mais ou menos um rito de passagem do verdadeiro purgatório para o paraíso terrestre. Então, assim que Virgílio declara a Dante um seu igual, Dante ascende verdadeiramente ao paraíso terrestre. Então, aqui ele chega, vai descrever a paisagem, vai descrever o local, né, o ambiente, e nós temos aqui nessa descrição aquilo que se costumou denominar locus amenus, ou locus amoenus. É uma expressão em latim que significa mais ou menos um lugar agradável, um lugar ameno, um lugar encantador. Depende da tradução, né? Alguns traduzem de uma maneira, alguns de outra. Mas, essencialmente, é a mesma ideia, né? Um lugar muito agradável. Bem, esse é um motivo comum, esse é como nós dizemos em teoria literária, é um topos, ou seja, um motivo comum, um lugar comum da representação, não só literária, mas da representação artística. Como nós vemos aqui, por exemplo, no quadro do Postiglione, né, um lugar extremamente agradável, em que aparentemente tudo é muito bonito, há uma serenidade, uma tranquilidade, não parece que faz frio, nem que faz calor demais, não chove, não tem vento, enfim, é muito bonito, a vegetação, tem água lá atrás, tem as flores. Esta é uma descrição típica de um locus amenus. Isso não vem da época de Dante, isso é uma tradição já da literatura, desde Homero, né, passando pelos todos os gregos e pelos latinos, pela Idade Média, e isso continua, né? Então nós temos na literatura, nas várias literaturas nacionais, sempre exemplos que se tornam clássicos, né, do que é este locus amenus. E aqui, um dos grandes exemplos da literatura italiana de locus amenus, desse topos, desse motivo estético, é justamente a descrição aqui do paraíso terrestre de Dante. Bom, passada a fase da descrição deste lugar agradável, justamente paradisíaco, nós temos o surgimento desta misteriosa Matilda. Nós vamos conversar sobre ela depois. Quem poderia ser ou qual é
o significado, a profundidade, a extensão desta alegoria que ela representa. Bem, nós temos aqui, ligado a essa representação da Matelda, de uma certa maneira, uma retomada do Dolce Stil Novo de Dante. É o Dolce Stil Novo que, como nós já conversamos aqui, é a escola poética, o movimento poético centrado no amor, na descrição da mulher amada como uma espécie de ser intermediário entre o homem e Deus. É aquela mulher anjo que faz com que o poeta se sinta elevado a Deus ao admirar a beleza e a perfeição da mulher. Então, esta descrição que nós temos aqui da Matelda retoma vários elementos do Dolce Stil Novo, seja pelo vocabulário, seja pela visão da mulher, seja pela perfeição da composição e, naturalmente, o papel do amor. Né? Que tipo de amor é cantado pelo Dolce Stil Novo? Não é um amor sensual, é um amor tendencialmente espiritual, e, portanto, há vários desses elementos do Dolce Stil Novo que são retomados por Dante aqui, né? Demonstrando que Dante não abandona o seu modo de fazer poesia da juventude, mas ele atualiza esse modo de fazer poesia e, de uma certa maneira, repropõe o Dolce Stil Novo, elevado, desta vez, a uma dimensão mais puramente espiritual. Bem, nós vamos ver também aqui na sequência do canto, né, que este lugar que Dante descreve aqui é entendido por ele, né, é proposto como o verdadeiro Jardim do Éden. Não é uma comparação, uma associação, uma ideia. Dante o descreve aqui como o lugar em que Deus efetivamente criou Adão e Eva. Então, é a própria Matelda que vai declarar isso. E depois nós vamos ver aqui, mais para o final do canto, né, na descrição, a menção aos dois rios que correm no paraíso terrestre. O rio Letes e o rio Eunoé. Um deles, que faz parte da tradição já da mitologia grega, depois latina, e o outro que Dante inventa. Então, nós vamos ver quais são e qual é a função desses dois rios. E mais para o final do canto, nós temos também uma menção, que é uma homenagem de Dante aos seus dois companheiros de viagem, né, ao seu grande mestre Virgílio e o seu companheiro de viagem aqui nos últimos cantos do Purgatório, que é o poeta Estácio. Né? A Matelda também vai fazer uma menção ao Parnaso poético. Né? O Parnaso é a montanha sede de Apolo e das Musas. Então, há uma comparação entre o Parnaso poético e o paraíso poético criado por Dante aqui. Bem, tudo isso nós vamos ver primeiro através da leitura da professora Pauleta e depois comentar alguns desses elementos. Então é isso. Vamos lá, Pauleta, com a sua leitura, por favor. Vago, già di cercar dentro e d'intorno la divina foresta, spessa e viva, che agli occhi temperava il nuovo giorno, senza più aspettar lasciai la riva, prendendo la campagna lento lento, su, per lo suol che d'ogni parte auliva. Un'aura dolce, senza mutamento avere in sé, mi feria per la fronte, non di più colpo che soave vento, per cui le fronde, tremolando, pronte tutte quante piegavano la parte, u la prim'ombra gitta il santo monte. Non però dal loro esser dritto sparte tanto, che gli augelletti per le cime lasciasser d'operare ogni lor arte, ma con piena letizia l'ore prime, cantando, ricevieno intra le foglie, che tenevan bordone alle sue rime, tal qual di ramo in ramo si raccoglie per la pineta
in su il lito di Chiassi, quando Eolo scilocco fuor di scioglie. Già mi avevan trasportato i lenti passi dentro la selva antica, tanto ch'io non potea rivedere ond'io m'intrassi. Ed ecco più andar mi tolse un rio, che in ver sinistra, con sue picciole onde, piegava l'erba che in sua ripa uscio. Tutte le acque che son di qua più monde pariano avere in sé mistura alcuna verso di quella che nulla nasconde. Avvegna che si mova bruna bruna sotto l'ombra perpetua, che mai raggiar non lascia sole ivi, né luna. Coi piedi stetti e con gli occhi passai di là dal fiumicello per mirare la gran variazion di freschi mari. E là m'apparve, sì come egli appare subitamente, cosa che disvia per maraviglia tutto altro pensare, una donna soletta che si gia e cantando e scegliendo fior da fiore ond'era pinta tutta la sua via. Deh, bella donna, ch'a raggi d'amore ti scaldi, s'io può credere a sembianti che soglion esser testimon del core, vegnati in voglia di trarreti avanti, diss'io a lei, verso questa rivera, tanto ch'io possa intender che tu canti. Tu mi fai rimembrar dove e qual era Proserpina nel tempo che perdette la madre lei, ed ella primavera. Come si volge con le piante strette a terra intra sé, donna che balli, e piede innanzi piede appena mette, volsesi in sui vermigli e in sui gialli fioretti verso me, non altrimenti che vergine che gli occhi onesti abballi. E fece i preghi miei esser contenti, sì appressando sé che il dolce suono veniva a me coi suoi intendimenti. Tosto che fu là dove l'erbe sono bagnate già dall'onde del bel fiume, di levar gli occhi suoi mi fece dono. Non credo che splendesse tanto lume sotto le ciglia a Venere, trafitta dal figlio fuor di tutto suo costume. Ella ridea dall'altra riva dritta, trattando più color con le sue mani che l'alta terra senza seme gitta. 3 passi ci facea il fiume lontani, ma l'Esponto l'ave passò serse, ancora freno a tutti orgogli umani. Più odio da Leandro non sofferse per mareggiare intra sesto e avido, che quel da me perché allor non saperse. Voi siete nuovi, e forse perch'io rido, cominciò ella, in questo luogo eletto all'umana natura per suo nido, maravigliando tiembi alcun sospetto. Ma luce rende il salmo delectasti, che puote disnebbiar vostro intelletto. E tu che sei dinanzi e mi pregasti, di s'altro vuoli udir, chi venni presta ad ogni tua question, tanto che basti. L'acqua, diss'io, e il suon della foresta impugnan dentro a me novella fede di cosa ch'io udì contraria a questa. Ond'ella, io dicerò come procede per sua cagion ciò ch'a mirar ti face, e purgherò la nebbia che ti fiede. Lo sommo ben che solo esso a sé piace, fe l'uomo buono e a bene, e questo loco diede per arra a lui d'eterna pace. Per sua difalta qui dimorò poco, per sua difalta in pianto in affanno cambiò onesto riso e dolce gioco, perché il turbar che sotto da sé fanno l'essalazion dell'acqua e della terra, che quanto posson dietro al calor vanno, all'uomo non facesse alcuna guerra. Questo monte salio verso il ciel tanto e libero né d'indiope si serva. Or perché in circuito tutto quanto l'aere si volge con la prima volta, se non gli è rotto il cerchio d'alcun canto, in quest'altezza che è tutta disciolta nell'aere vivo, tal moto percuote e fa sonar la selva perché è folta, e la percossa pianta tanto puote che della sua virtute l'aura impregna e quella poi girando intorno scuote, e l'altra terra, secondo che degna per sé e per suo ciel, concepe figlia di diverse virtù, diverse legna.
Non parrebbe di là poi maraviglia, udito questo, quando alcuna pianta senza seme palese vi s'appiglia. E saper dei che la campagna santa dove tu sei, d'ogni semenza è piena, e frutto in sé che di là non si schianta. L'acqua che vedi non surge di vena che ristori vapor che gel converta, come fiume ch'acquista e perde lena, ma esce di fontana, salda e certa, che tanto dal voler di Dio riprende, quant'ella versa da due parti aperta. Da questa parte con virtù discende che toglie altrui memoria del peccato, dall'altra d'ogni ben fatto la rende. Quincile te. Così dall'altro lato Eunoè si chiama e non adopra se quinci e quindi pria non è gustato. A tutti altri sapori esto è di sopra, e abbegna ch'assai possa esser sazia la sete tua, perch'io più non ti scopra, darotti un corollario ancor per grazia. Né credo che il mio dirti sia men caro, se oltre promission te così spazia. Quelli che anticamente poetaro l'età dell'oro, il suo stato felice, forse in Parnaso esto loco sognaro. Qui fu innocente l'umana radice, qui primavera sempre e ogni è frutto, nettare è questo di che ciascun dice. Io mi rivolsi indietro allora, tutto ai miei poeti, e vidi che con riso udito avean l'ultimo costrutto. Poi alla bella donna tornai il viso. Grazie Paoletta. Grazie a te. Bom, gente, depois desta leitura bonita da Paoletta, vamos começar a comentar o canto. Mas antes a gente tem aqui, como sempre, né, duas imagens, né, dois desenhos. Um do Federico Zuccari, né, todos já devem estar acostumados, né, com o traço, com as cores, né, o estilo do Federico Zuccari, e também do Francesco Marcolini, né, desta edição que eu também saqueio sempre para trazer algumas imagens, né, eu extraio algumas imagens, né, desta edição de 1544 da comédia. Então aqui nós temos duas imagens, né, bastante diferentes na sua concepção, né, a simplicidade da ilustração do Francesco Marcolini, né, ali na primeira metade do século XVI, né, que tem realmente a composição é só para dar a ideia, né? Já no caso do Federico Zuccari, né, nós temos aqui a segunda metade do século XVI, tem realmente uma outra concepção. Também porque no desenho do Marcolini é uma miniatura, né? Então não é o desenho não está ali para ser apreciado em si, é uma miniatura. E o do Federico Zuccari é uma série de desenhos que ele fez para ilustrar a comédia, mas não para vir junto com o texto, né? É apenas para ilustrar, tanto que ele mesmo escreve o texto ali, né? A gente pode ver. Então, concepções artísticas muito diferentes e momentos, né, e estéticas muito diferentes. Bem, vamos ver então como é que Dante trata este canto, que é um canto muito, de uma certa maneira, muito simples, porque é um canto que não tem grandes discussões, mas é um canto extremamente bonito, de uma delicadeza muito grande, justamente porque Dante quer descrever, além da paisagem, um certo estado de ânimo, um certo estado de espírito, que é essencialmente a serenidade encontrada por ele agora que chegou no paraíso terrestre. Aquela serenidade que toda alma tem quando está pura, está liberada do pecado. Então, é isso que Dante quer descrever, esse clima todo, essa atmosfera toda de tranquilidade, de serenidade, enfim, de relaxamento, né, das suas tensões. Então vamos ver como ele faz, né? Já desejoso de procurar dentro e em torno da divina floresta espessa e viva que aos olhos temperava um novo dia, sem esperar mais, deixei à margem
avançando pelo campo lento, lento, pelo solo que de toda parte perfumava. Bem, então começa a descrição dizendo que ele está diante desta divina floresta e que faz parte daquela composição natural toda, do ambiente natural, criado por Deus para os primeiros seres humanos. Então, uma floresta, ele chama aqui, né, divina floresta, espessa e viva, e é por ali que ele decide seguir. Né? E vejam, ele diz, o campo, avançando pelo campo, pelo solo que de toda parte perfumava. Uma aura doce, sem mudança a sofrer, me tocava pela fronte, não mais forte do que um suave vento. Então aqui começa essa descrição em que ele vai dizer que tudo é muito agradável, muito doce, mas muito suave. Esta é talvez a palavra que defina muito bem o sentimento de Dante, a sensação de Dante aqui no paraíso terrestre. Uma suavidade, tudo é muito suave, agradável, sereno, tranquilo. E vejam que Dante aqui não espera mais nenhuma palavra, nenhuma orientação, nem um movimento físico mesmo de Virgílio para seguir Virgílio ou Estácio. Ele diz, sem esperar mais, porque, naturalmente, agora, depois de todo aquele momento extremamente profundo, denso de sentimentos e denso de implicações filosóficas, em que Virgílio o coroou como um seu igual, agora ele não precisa mais seguir Virgílio, né? Ele segue o seu desejo, o desejo da sua alma purificada, então, que é sempre justo, correto, perfeito. E aí começa a caminhar, então. Vai entrando pelo campo, um campo que perfuma por toda parte, e sente essa brisa, né, que não chega nem a ser um vento, né? Ele, na verdade, diz, né, não mais forte do que um suave vento, uma aura doce me tocava pela fronte. Então é mais a sensação de uma brisa muito suave que traz o perfume das flores do lugar. E daí continua descrevendo, né? Pelo que as frondas, tremulando, prontas todas se dobravam para o lado onde a primeira sombra lança o santo monte. Então, esta brisa inclina ligeiramente os ramos mais finos, né, mais sutis das árvores. Não, porém, do seu ser direito desvia tanto que os passarinhos pelas cimas deixassem de operar toda a sua arte. Então vejam que ele diz que sim, há uma certa brisa, um vento muito suave que inclina ligeiramente o alto das árvores, os ramos das árvores, mas não inclina tanto a ponto de perturbar os pássaros que estão ali nos galhos e que estão cantando. Porque ele diz ali, né? Mas com plena letícia, as horas primeiras, cantando, acolhiam dentro das folhas que acompanhavam as suas rimas. Bom, aqui a gente já vê, né? Então, ele diz que a temperatura é boa, há um perfume pelo ar, uma brisa muito suave que ele sente, que inclina ligeiramente as árvores, mas os pássaros estão cantando. E aqui a gente tem a representação do Gustave Doré, né, em que temos os três poetas ali à beira do rio, e que também dá a ideia da tranquilidade, da serenidade do lugar, né? Iluminados, lá uma parte mais iluminada pelo sol, outra parte na sombra, e uma vegetação muito densa. Bom, então ele diz ali que os pássaros, tranquilos nos ramos das árvores, eles cantando acolhiam dentro das folhas que acompanhavam, então as folhas acompanhavam os pássaros, né? Já vamos ver a continuação aqui, né? Assim como de ramo em ramo se recolhe pelo pinhal sobre o lido de classe, quando Eolo libera o vento Scirocco. Bem, então ele faz uma comparação aqui
com um lugar em que ele já esteve e que ele sentia este farfalhar do vento passando por entre as folhas e os ramos das árvores. Então ele diz que esse barulho do vento que faz tremular as folhas das árvores acompanhava o canto dos pássaros. E ele compara, então, este rumorejar, ou este tremular, ou farfalhar das folhas das árvores aqui, com aquela experiência que ele teve neste lugar que ele cita. Ele fala, no original lá ele diz Chiasse, né? Eu traduzi com o nome atual do lugar, da cidade, de Ravenna, né? Classe ou o antigo nome de Chiasse, né? O antigo porto da cidade de Ravenna, lá na região da Emília-Romanha, no norte da Itália, que tem até hoje, né, a famosa pineta de Classe, né? Uma plantação de pinhos, né? Um tipo de pinos que tem lá, que Dante conheceu e, portanto, pode descrever aqui quando o vento passava pelo meio dos galhos das árvores, o barulho que fazia. Já tinham me transportado os lentos passos dentro da selva antiga tanto que eu não podia rever onde eu tinha entrado. E eis que de ir adiante me impediu um riacho, que à esquerda, com suas pequenas ondas, dobrava a grama que de sua margem saía. Então vejam, ele descreve aqui primeiro o campo que ela atravessa, o perfume que ele sente, depois a brisa no rosto, as árvores que bailam, que dançam levemente com o vento, os pássaros que cantam, o barulho das folhas, o farfalhar das folhas que acompanham o canto dos pássaros. E agora, para completar a cena idílica, né, essa cena bucólica, um pequeno rio, né, um riacho que tem pequenas ondas. Então vejam, toda essa descrição aqui é exatamente aquilo que eu falava há pouco sobre o locus amenus, o lugar ameno, o lugar agradável, o lugar de encantamento. Normalmente esta é a ideia do locus amenus. E para isso, vejam que Dante faz uma escolha, né, no momento de descrever. Isso, claro que com certeza deve ter sido uma reflexão considerável de Dante, né? Como descrever o paraíso terrestre? Porque esta não é uma sua ideia original, né? Descrever o paraíso terrestre. Há inúmeros textos, né, desde os primeiros séculos da cristandade, inúmeros textos literários, mas também alguns tendencialmente mais técnicos dos teólogos, que buscam descrever o paraíso terrestre com todas as suas mil delícias e todas as suas preciosidades. Bem, Dante certamente terá lido muitas descrições, e em muitas destas descrições há coisas bastante bizarras, estranhas, né? Dependendo de quais eram digamos assim, os ideais de beleza, de perfeição, de gosto estético de cada um, o paraíso era descrito de uma maneira ou de outra, com determinadas delícias em um caso e outras em outro caso. Bem, Dante decide pela simplicidade, né? Ele evita, de toda maneira, ele evita os exageros, né? Não há aqui, não há construções feitas nem pelos seres humanos, nem magicamente, né, por Deus. Não há palácios, como em muitas descrições do paraíso, palácios, castelos de ouro, com muito ouro e pedras preciosas. Não há
ouro, não há riquezas, não há nada de extraordinário, não há um rio de mel, ou um rio de néctar, ou leite escorrendo, não há nada disso, nenhuma, como dizer, nada de muito estranho, é simplicidade. Deus criou, na visão de Dante, Adão e Eva em um jardim junto de uma floresta. Então, o que tem que ter nesse jardim, nessa floresta? Muitas árvores, muitas flores, animais, água e mais ou menos isso. Então, esta é a ideia de Dante, tudo muito perfeitinho, digamos assim, mas sem nenhum exagero. Então, Dante é realmente muito comedido em todos os sentidos. Bem, e aqui está a sua descrição, então, deste locus amenus do paraíso terrestre. Tudo muito natural, muito simples, e é a descrição clássica, depois, que muitos outros imitaram para descrever um locus amenus, né? Normalmente, no campo ou num bosque, então com muita vegetação, com flores, com frutas, sombra, tem que ter sol, mas tem que ter sombra também, e tem que ter água limpa, água cristalina. E aqui ele descreve, então, né? Todas as águas que são aqui mais limpas, este aqui é na terra, né? Então, todas as águas que são aqui mais limpas pareceriam ter em si alguma mistura comparadas àquela que nada esconde. Embora se mova escura, escura sob a sombra perpétua, que nunca filtrar deixa sol ali nem lua. Bem, este elemento pode parecer um pouco estranho para... comparando, né, sol e sombra. Se o sol é a luz, o sol representa sempre a luz de Deus, a sabedoria, o lado positivo, e a sombra tem a ver mais com as trevas, com o escuro, etc. Então, por que ele põe sombra aqui? Bem, essa é uma outra ideia de sombra que não está ligado à escuridão, mas está ligado à proteção em relação ao calor e às queimaduras provocadas pelo sol. Porque, se vocês lembrarem, esta ideia de bronzeado como algo saudável é muito recente, né? Para a Idade Média, para os clássicos, etc., eram bronzeados principalmente aqueles que trabalhavam debaixo do sol. Então, esta ideia de que a sombra é positiva está muito ligada a esta ideia de não precisar trabalhar debaixo do sol. Então, aqui a gente tem que, né, considerar as duas coisas, né? Esta sombra não está ligada à escuridão. Esta sombra é só, apesar de ter o sol, estar protegido da luz direta, do calor direto do sol, por uma questão de proteção mesmo, né? Com os pés fiquei e com os olhos passei para lá do riozinho, para admirar a grande variedade de ramos floridos. Então, como eu falei, né, não pode faltar, num locus amenus, muitas flores. E as flores aqui têm são uma imagem muito forte aqui na descrição e no que vai acontecer logo a seguir, né? E aqui é interessante, vejam a maneira como Dante descreve aqui, com os pés fiquei e com os olhos passei. Ao invés de simplesmente dizer, olhei para o outro lado do rio, ele dá essa ideia de permanecer parado, mas os olhos avançam, né? Então, com os pés fiquei, com os olhos passei para lá do riozinho, para admirar a grande variedade de ramos floridos. E lá me apareceu, assim como aparece de repente algo que desvia por surpresa qualquer outro pensar, uma mulher sozinha, que ia cantando e escolhendo flor por flor de que era colorida toda a sua via. Então, a surpresa de Dante, que não estava preparado para encontrar alguém no paraíso terrestre, porque até agora ninguém havia falado disso para ele. Ele sabia que no alto do purgatório estava o paraíso terrestre, mas ele não estava preparado para este encontro, especialmente vendo uma bela mulher sozinha
colhendo flores. Bem, quem é esta mulher? Bom, nós vemos aqui já, né, no quadro do Niccolò Barabino, que é um pintor italiano, né, nesse óleo sobre tela, o encontro de Dante, Estácio e Virgílio com Matelda, que está ali colhendo flores do outro lado do riacho. Então, quem é Matelda? A resposta é: ninguém sabe exatamente. Bom, claro, nós sabemos que é este personagem, esta mulher, que Dante encontra aqui no paraíso terrestre e que vai ser uma espécie de sacerdotisa que vai orientar Dante nos seus ritos lustrais, nos ritos finais de purificação, para que Dante possa ascender ao verdadeiro paraíso juntamente com Beatriz. Então ela faz esse papel, ela vai, de uma certa maneira, assumir o lugar de Virgílio, agora que Virgílio não é mais o mestre e o guia de Dante, né? Virgílio vai ter que voltar para o limbo, Virgílio não vai poder prosseguir depois do paraíso terrestre, Dante sim, e Matelda, brevemente, nestes últimos cantos aqui, assume um pouco esse papel de Virgílio, e que também brevemente já foi de Estácio, né, que deu algumas instruções, digamos assim, algum ensinamento a Dante. Aqui vai ser Matelda, então ela assume esse papel brevemente, mas não se esgota aqui a funcionalidade da personagem, né, e tem muitas dúvidas não resolvidas sobre Matelda. Primeiro, o nome. De onde vem esse nome? Ninguém sabe. É um nome inventado por Dante. É possível que Dante tenha conhecido alguma Matelda, mas disso nós não temos nenhuma fonte documental para poder afirmar. Bem, o nome mais parecido, e é Matelda mesmo em italiano, não é... Aqui isso não é a tradução, né? Esse é o nome em italiano. Bom, um nome mais comum era, e continua sendo, Matilde. Né? Em português, Matilde. Né? A pronúncia é diferente, mas, enfim, escreve da mesma maneira. Né? Matilde. Né? Matilde. E aí há duas possibilidades que os dantistas, já da época de Dante, levantaram, que era uma nobre, uma aristocrata italiana, conhecida como Matilde da Toscana, ou Matilde de Canossa. Canossa é uma cidadezinha na região da Emília-Romanha. Ela foi uma nobre, nasceu no final do século XI, morreu no começo do século XII, e ela foi uma personagem extremamente importante, extremamente interessante, num mundo totalmente masculino, dominado pelos homens. Ela teve um papel social relevante. Ela foi, além de ser uma nobre, ela foi uma espécie de comandante militar. Ela conquistou grande parte do norte da Itália, ali no começo do século XII, e era uma mulher também muito religiosa. Enfim, ela teve uma certa importância para a Toscana e para o norte da Itália. Em toda a história da Itália, ali do centro-norte da Itália, ela teve uma importância histórica. Mas não se vê muito qual seria a associação possível daquela Matilde de Canossa, ou Matilde da Toscana, com esta mulher, esta representação, esta alegoria que nós temos aqui no Purgatório. Então, a mim não convence. Alguns dantistas propõem essa associação com este personagem real, histórico. Bom, há uma outra Matilde, que é uma freira alemã, uma freira mística alemã, do século contemporânea a Dante, morreu ali no finzinho do século XIV, 1298, se não me falha a memória. Então, contemporânea a Dante, que era já famosa aqui no começo do século XIV,
ela morreu no finzinho do século XIII, e no começo do século XIV, ela já era bastante famosa porque ela deixou alguns escritos sobre suas conversas com a Virgem Maria. Então, ela afirmava ter tido alguns diálogos, algumas conversas face a face com Maria, quando ela entrava num estado de êxtase, conversava com Maria. Então, ela tinha uma fama de ser uma santa. Bom, mas também não se enquadra muito, não se vê por que Dante teria escolhido esta Matilde, se chamava Matilde de Hackeborn. Matilde de Hackeborn. Não se vê por que Dante escolheria ela e mudaria o seu nome e não daria outros elementos que pudessem associar. Então, também não me convence, mas alguns dantistas propõem. O fato é que não há, efetivamente, nenhuma personagem histórica que nós possamos associar diretamente a Matilda. Depois tem ainda alguns outros elementos. O que ela representa exatamente? Bom, a aparição dela aqui, colhendo flores, lembra imediatamente o sonho que Dante teve no canto passado, né? Se vocês lembram, Dante sonha com Lia colhendo flores em um campo, e aí ela diz, eu sou Lia, e fala da sua irmã Raquel. Então, a referência bíblica, mas lá está explícito. Ela diz que ela é Lia. E a representação aqui é muito parecida, né? É uma jovem mulher colhendo flores. Então, é difícil não pensar em Lia. Bem, aqui na sequência, Dante também vai dizer que ela recorda diretamente Proserpina. Então, tem essa associação também com Proserpina, que eu já vou falar disso, né? Mas tem também uma outra associação muito imediata para quem conhece um pouco mais da literatura italiana, especialmente o Dolce Stil Novo, né, esse movimento do qual Dante fazia parte, que é a descrição desta jovem, o léxico, o vocabulário utilizado, a maneira de descrever, até algumas expressões inteiras, parecem que Dante está fazendo aqui uma homenagem aos poetas, especialmente ao Guido Cavalcanti, que era o seu amigo, também poeta do Dolce Stil Novo, e que descreve uma jovem num bosque colhendo flores. Então, parece que Dante faz uma certa homenagem aqui ao Guido Cavalcanti, que não é muito de estranhar, porque vocês devem lembrar que Dante tem encontrado aqui nestes últimos cantos, né, somente poetas. Então, ele primeiro encontra o Estácio, né, lá no canto 21. Depois ele encontra o Bonagiunta da Luca. Depois ele encontra o Guido Guinizelli. Guido Guinizelli, que foi o iniciador do Dolce Stil Novo. Enfim, ele vai encontrando vários poetas, Arnaldo Daniel também. Então, não é de estranhar que ele faça aqui uma homenagem ao Guido Cavalcanti, usando algumas das suas expressões, um pouco do seu léxico, para tratar de uma jovem donzela. E a maneira também, como depois ele vai Dante continua descrevendo, é muito similar àquilo que se fazia no Dolce Stil Novo. Uma descrição do poeta extasiado diante da beleza da mulher, mas que não tem pensamentos sensuais. Esta beleza o leva a uma elevação espiritual. Lá no Dolce Stil Novo é assim, aqui também é assim. Então é isso que eu falei no começo, que é uma espécie de retomada de uma nova maneira do Dolce Stil Novo, né? Porque aqui é efetivamente o mundo espiritual. Quando Dante, Cavalcanti e os outros poetas, Guinizelli, descreviam a mulher amada, nos seus sonetos, eles descreviam uma mulher de carne e osso, que eles, de um certo modo, elevavam
a um ser superior, mas isso pela idealização estética, poética. Aqui, ela efetivamente é um ser espiritual superior. Então, nós estamos num outro nível de representação e é uma espécie de atualização que Dante faz daquela maneira de fazer poesia. Então, nós temos aqui esta bela dama que aos raios de amor te aqueces. Então, vejam, Dante está dizendo aqui que esta bela dama se aquece aos raios de amor. Então, está ligado à poesia de amor que ele mesmo fazia. Se posso crer nos semblantes que costumam ser testemunhas do coração. Então, porque ele está dizendo que ele olha para o semblante desta mulher e ele vê que ela é uma mulher apaixonada, aquecida pelos raios do amor. Muito, muito característico da poesia do Dolce Stil Nuovo. E aí ele a chama, diz: queira chegar um pouco adiante, disse eu a ela, em direção a esta margem, tanto que eu possa entender o que tu cantas. Tu me fazes recordar onde e como era Prosérpina, no tempo em que perdeu sua mãe ela, e ela a primavera. Bem, então vejam, a menção a Prosérpina ainda. Então a gente tem a Mathilda que recorda, né, e a gente tem aqui a Mathilda deste pintor inglês, né, que é o George Dunlop Leslie, a Mathilda colhendo flores, que recorda a Prosérpina colhendo flores, Dante acabou de dizer isso aqui, recorda Lia colhendo flores, do sonho de Dante, no canto 27, e que, de uma certa maneira, recorda também Beatriz, da poesia do Dolce Stil Nuovo, cantado por Dante, né, muito parecido com a maneira como ele descreve Mathilda aqui, nesse princípio, e depois, na sequência, toda a maneira como ele vai descrever Mathilda recorda alguns sonetos que Dante fez para Beatriz. Na verdade, a Mathilda aqui, uma das funções da Mathilda aqui é como uma antecipadora de Beatriz. Ela antecipa a chegada de Beatriz. Porque Dante chega aqui no paraíso terrestre esperando encontrar Beatriz. Né? Esperando, de alguma maneira, porque Virgílio já havia dito isso explicitamente a Dante, né? Que entre aquela barreira de fogo ou melhor, que entre Dante e Beatriz havia somente aquela barreira de fogo, que assim que Dante atravessasse a barreira de fogo, ele chegaria diante de Beatriz. Claro, não imediatamente, né? Teria que subir, então Dante esperava encontrar Beatriz ou aqui no paraíso terrestre, ou no verdadeiro paraíso. Mas, de qualquer maneira, era esta mulher que Dante esperava encontrar, não uma outra, não Mathilda. Então, é uma surpresa, mas é uma antecipação de quando virá Beatriz também. Porque a Mathilda é, como eu falei, né, uma espécie de mediadora entre Dante e tudo aquilo que vai acontecer aqui no paraíso terrestre. Tudo aquilo inclui a chegada de Beatriz. Mathilda vai ser uma espécie de mediadora, então de guia de Dante aqui no paraíso terrestre. Bem, Dante diz então: tu me faz recordar onde e como era Prosérpina no tempo em que perdeu sua mãe ela e ela a primavera. Bom, este é, claro, um dos mitos mais conhecidos, mais difundidos de todos, né, o mito do rapto de Prosérpina. Né, e a gente tem esse mito, já é um mito grego, depois foi, naturalmente, adaptado para o mundo latino, então a gente tem... no mito grego, ela se chama Perséfone, e ela é filha de Zeus com Demetra, ou Deméter, né? E é raptada por Hades. Na versão latina, né, só os nomes mudam, um ou outro detalhe nessa adaptação, mas enfim, Prosérpina é filha de Júpiter e Ceres, e é raptada por Plutão. Né? Ceres é a deusa da terra, a deusa do ambiente, das colheitas. E Prosérpina é sua filha.
Um dia, Proserpina está no campo, colhendo flores, e como ela era extremamente bela, Plutão se apaixona por ela e a sequestra. Ele rapta Proserpina e a leva para o submundo. E Ceres, a mãe de Proserpina, desolada, frustrada, triste, deixa de cuidar da natureza. E aí destrói todas as colheitas e a terra vira o caos, com falta de alimento, fome, morte, etc. E aí, para remediar a situação, Júpiter tenta fazer um acordo. Claro, a história é muito mais longa do que isso, né? Mas resumindo, Júpiter acerta um acordo entre Plutão e Ceres para que Proserpina passe metade do ano no submundo e metade do ano na Terra com sua mãe Ceres. Essa metade do ano que Proserpina passa com Ceres é naturalmente primavera e verão. E a metade em que ela passa lá no submundo com Plutão, Ceres fica triste, e aí as colheitas são menores, o clima é pior, então a gente tem outono e inverno. Bom, os detalhes variam, né? Em algumas das versões, Proserpina passa só 4 meses lá embaixo com Plutão, e é o inverno, e 8 meses com sua mãe. Em outras versões, ela passa metade do ano lá, metade aqui. Enfim, Dante lembra e diz explicitamente, né, que ela o faz recordar de Proserpina. Bom, aqui essa menção antecipa, de uma certa maneira, também mais um elemento, mais um tema que Dante tratará lá no fim do canto, que é a interpretação dos mitos clássicos a partir de um ponto de vista cristão. Então aqui tem essa menção, e naturalmente Proserpina é um dos modelos de Dante para construir esta cena, né, de uma paisagem idílica, de uma paisagem extremamente bonita, de um locus amenus, com uma jovem extremamente bela colhendo flores. Proserpina é o modelo principal de Dante para construir esta cena. E aí ele descreve, então, ainda como ela anda. Como se volta com as plantas coladas à terra e entre si, mulher que dança, e pé ante pé passinhos avança. Então vejam, aqui ele diz que quando ele fala com ela se volta com passinhos pequenos, como se ela fosse uma bailarina e estivesse dançando, com passos muito pequenos. Aqui também a ideia da delicadeza, da suavidade, que combina com todo o restante daquilo que Dante descreve, né? Tudo muito sereno, muito suave, muito delicado. Assim também a própria Matelda. Voltou-se entre as vermelhas e as amarelas florzinhas para mim, não de modo diferente de virgem que os olhos honestos abaixem. Então aqui, mais uma vez, volta forte um dos topos, um dos motivos do Dolce Stil Nuovo. A mulher suave, delicada, mas recatada. Né? A mulher que tem um comportamento muito contido. Então, ela vem com seus passos pequenos, delicados, com as flores na mão e os olhos baixos. Não encara diretamente Dante, né? Porque isso era considerado um sinal, digamos assim, de uma certa liberalidade exagerada. Né? Então, ela vem com os olhos honestos, olhando para baixo. E fez minhas preces satisfeitas, assim aproximando-se, que o doce som vinha a mim com o seu entendimento. Então ela estava cantando, Dante pede que ela se aproxime para que ele possa ouvir melhor e entender o que ela está cantando. Então ela vem cantando, e Dante então começa a entender, né? Ele diz, o doce som vinha a mim com o seu entendimento. Então ele conseguia ouvir, e
desta vez, entender, porque antes provavelmente depreende-se, né, do que ele diz, que ele ouvia, mas não conseguia entender as palavras, distinguir as palavras. Aqui a gente tem o quadro do Amos Natini, né, que também, como os outros já representaram, talvez ele até um pouco mais aqui, um pouco mais estilizado, mas também tudo muito tranquilo, muito sereno. Vejam que não há nada que perturbe a aparência desta floresta. É uma floresta densa, mas limpa, com um riacho no meio. E lá nós temos uma Matelda como concebida, né, pelo Amos Natini. Logo que chegou lá onde a grama é já banhada pelas ondas do belo rio, de elevar os olhos seus me fez dom. Então, só quando ela chega ali perto, diante dele, é que ela eleva os olhos e olha Dante diretamente. E aí Dante quase se perde na beleza daquele olhar, né? Porque ele diz: não creio que esplendesse tanto lume sob os cílios Vênus, flechada pelo filho, fora de todo o seu costume. Bem, então aqui mais uma menção à mitologia, né? O primeiro aqui foi, naturalmente, a descrição já do paraíso como um locus amenus tem as suas raízes na mitologia, né? Em muitas descrições da literatura clássica e da mitologia. A outra menção aqui, direta, explícita, a Prosérpina, né? O mito de Prosérpina. E agora aqui, falando de Vênus, provavelmente, pelas palavras que Dante usa aqui, a sua fonte é Ovídio, as Metamorfoses de Ovídio. Ovídio, no livro 10, conta que um certo dia, Cupido, que é o filho de Vênus, e todo mundo sabe, né, que faz enamorar, faz apaixonar todo mundo, Cupido arranhou Vênus, sem querer, arranhou Vênus com a ponta da sua flecha, e Vênus se apaixonou por Adonis, que era um pastor. Então, ao contrário, né, diz, fora de todo o seu costume, ao contrário daquilo que era o normal, porque Vênus fazia com que todos se apaixonassem por ela, mas ela não se apaixonava. E aqui, arranhada pela flecha de seu filho Cupido, ela se apaixona por Adonis. E aí, imaginem, Vênus, a deusa da beleza, a deusa do amor, e ainda por cima apaixonada, como seriam os seus olhos? Lembrando que para Dante, para todos os poetas dessa época, né, os olhos são absolutamente as janelas da alma. Então, que demonstram todo o sentimento, toda a verdade, toda a beleza, enfim, toda a maravilha. Então, imaginem os olhos de Vênus, deusa da beleza e do amor, apaixonada. Dante diz que, provavelmente, que os olhos de Matelda esplendiam mais, ou seja, mais luminosos, portanto, mais bonitos, do que da própria Vênus apaixonada. Ela ria da outra margem, em pé, arrumando muitas cores com as suas mãos, das que a alta terra sem sementes produz. Bem, então aqui Dante já antecipa, né, o que ela vai dizer depois, que aqui a terra, aqui no paraíso terrestre, produz sem sementes, no sentido de que não precisa plantar. Não é que todas as plantas nasçam sem semente. O que ele vai ser esclarecido depois é que não precisa plantar, né? Tudo aqui nasce espontaneamente por vontade divina. 3 passos nos fazia o rio distantes, mas eles ponto lá onde passou Xerxes, ainda freio a todos os orgulhos humanos. Bem, então, mais uma vez, Dante recorre aqui à literatura, e aqui entre lenda e história, mas aqui a literatura mais histórica. Ele fala, então, de Xerxes I, que era rei da Pérsia, né, um orgulhoso rei da Pérsia, que no ano de 480 a.C. atravessou o estreito de Helesponto, né, o rio Helesponto, para invadir a Grécia. Só que, naturalmente, acabou sendo derrotado e depois teve que fugir, e, para fugir, ele não atravessou por uma ponte
que ele tinha feito construir, mas ele teve que atravessar fugindo num barquinho a remo de 2 pescadores. Então, de uma maneira, atravessou primeiro o Helesponto, indo para a Grécia, com muita soberba, com muita arrogância, querendo conquistá-la e dominá-la e humilhá-la, e acabou sendo dominado, perdeu a batalha e foi humilhado e teve que voltar, atravessar de novo o Helesponto numa pobre barca de pescadores. Então, aqui a provável fonte de Dante aqui é a Farsália do Lucano, né? O Lucano comenta isso, ou talvez o historiador Paulo Orósio, que usa esse exemplo do Xerxes, atravessando a primeira vez o Helesponto com toda a sua arrogância, o seu orgulho, e depois voltando nesta barca de pescadores. O Paulo Orósio descreve isso como um exemplo, um grande exemplo de soberba punida. Então é isso que ele diz aqui, né? 3 passos nos fazia o rio distantes, mas Helesponto, lá onde passou Xerxes, ainda freio a todos os orgulhos humanos, mais ódio de Leandro não sofreu por ondejar entre Cesto e Abido do que aquele por mim, porque não se abriu então. Bem, então ele junta esse elemento histórico da derrota do Xerxes I, que atravessou o Helesponto, com uma outra lenda aqui da Babilônia, destes 2 amantes, Leandro e Ero. Leandro, então, uma lenda já da antiga Babilônia. Leandro morava de um lado do estreito de Helesponto, um lado do rio, né, do estreito de Helesponto, e Ero vivia do outro lado, e eles se amavam. E ela morava, então, em Cesto, e ele em Abido. E ele atravessava todas as noites o rio a nado para encontrar a sua amada. Mas, às vezes, quando o rio estava muito... a correnteza estava muito violenta, o rio muito caudaloso, ele não podia atravessar. Uma noite, não resistindo, ele tentou atravessar e aí morreu afogado. Então, aqui a fonte de Dante é Ovídio, mas não as Metamorfoses. Um outro texto muito interessante de Ovídio, que se chama As Heroides, ou Heroidas, né? Tem as 2 traduções em português, Heroides ou Heroidas, ou um outro título que é Cartas das Heroínas. É um texto muito interessante do Ovídio, porque é um dos primeiros textos que tem mulheres como protagonistas. Nesse texto, são 15 poemas, 15 poemas epistolares, ou seja, Ovídio inventa 15 cartas que mulheres sofredoras por amor escrevem aos seus amantes. Então, as mulheres que foram ou maltratadas, ou que foram abandonadas, ou que foram ignoradas por aqueles que elas amavam, elas escrevem cartas aos seus amantes, falando dos seus sentimentos, da sua história, algumas manifestando a sua raiva, o seu ódio, outras ainda o seu amor, que permanece apesar de tudo. Enfim, são textos muito interessantes esses das cartas das heroínas do Ovídio, porque trazem a mulher como protagonista e trazem o ponto de vista da mulher. Claro que é tudo inventado por um homem, por Ovídio, mas de qualquer maneira é um dos primeiros textos que tem esse ponto de vista feminino. Então, para quem se interessa por isso, é uma leitura interessante. E lá tem uma troca de cartas, né, entre Leandro, se eu não me engano, a carta 18 é de Leandro, a carta 19 de Ero, né, um conversando com o outro. Bom, aqui não aconteceu. Leandro não abandonou Ero, mas ela se sente abandonada quando ela não sabe o que aconteceu, por que ele não vem mais até ela. Ela não sabe que ele morreu. Então, tem essa ideia do abandono ali, da impressão do abandono. Bem, isso aqui, então, Dante usa esta ideia só para dizer que
Leandro, que tinha que atravessar o rio toda noite a nado, não odiava tanto assim aquele rio, quanto Dante agora, neste momento, está odiando, entre aspas, né, este riozinho que o separa de Matelda. E aí Matelda responde então a ele: vós sois novos, e talvez porque o rio, começou ela, neste lugar eleito para a humana natureza como seu ninho, surpreendo-vos e tendes alguma suspeita. Mas luz vos dará o salmo Delectaste, que pode desanuviar o vosso intelecto. Então vejam, coisas interessantes aqui. Primeiro, Matelda diz: vós sois novos, acabaram de chegar. E talvez, vendo que ela cantava e ria, eles fiquem imaginando, por quê? Do que ela está rindo? Né? E aí ela vai dizer que se eles lembrarem do Salmo 91, né, que diz lá, em latim, né, o delectaste, mas traduzindo, deleitaste-me, Senhor, com as tuas criações. Então, o que ela quer dizer aqui é que esse riso dela, na verdade, é um sorriso pela felicidade de estar ali, neste lugar que é o paraíso, então um lugar paradisíaco, literalmente, colhendo flores, perfeitamente feliz, admirando as criações de Deus, né? Aquilo que Deus criou perfeito. Por isso, ela ri. Bom, então, isto, mas ela diz mais uma coisa ali. Neste lugar, eleito para a humana natureza como seu ninho. Então, escolhido para o nascimento da natureza humana. Então, aqui está uma confirmação de que este foi realmente o lugar escolhido por Deus para criar os primeiros seres humanos. Portanto, este lugar onde ela está colhendo flores é o verdadeiro Jardim do Éden. Então, aqui ela confirma, antes mesmo que Dante tivesse perguntado. E continua falando com ele. Tu que estás adiante e me pediste, disse algo mais queres ouvir, que eu vim pronta toda a tua questão, o quanto baste. Ou seja, ela diz que ela está à total disposição de Dante para responder a todas as suas perguntas, para esclarecer todas as suas dúvidas. Porque ela já sabe, naturalmente, que Dante tem algumas dúvidas. E aí Dante vai dizer de uma maneira delicada, para não contrariar, não contradizer aquilo que Estácio havia explicado. Dante vai dizer: a água, disse eu, e o som da floresta suscitam dentro de mim nova crença sobre algo que eu ouvi contrário a esta. Então, Estácio havia dito a Dante e Virgílio, explicando o porquê do terremoto, que acima da porta do verdadeiro paraíso não há nenhum fenômeno natural como vento, trovão, raios, chuva. E, portanto, se não tem chuva, de onde vem a água ali em cima? Né? E não deveria ter vento também. Estácio disse que não tinha vento. Então, ele não nomeia Estácio diretamente, né, por delicadeza, mas ele está dizendo algo que eu ouvi, algo que Estácio disse a ele. E aí ela vai explicar. Pelo que ela, eu direi como procede com sua razão isso que admirar te faz, e purgarei a névoa que te fere. Ou seja, vai esclarecer as dúvidas. E aqui a gente tem mais um dos quadros. Há muitos quadros que retratam Dante e Matelda. Né? Alguns têm Virgílio junto, alguns têm Virgílio e Estácio, alguns é só Dante e Matelda, outros somente Matelda, mas este é um dos temas, digamos assim, dos campeões de preferência dos pintores, dos ilustradores, especialmente do século XIX, do período romântico da pintura. Então, ali finalzinho do século XVIII, mas praticamente todo o século XIX, Matelda é um dos temas de preferência dos pintores.
Bem, então Matilda continua dizendo ali, explicando a Dante, né? O sumo bem que só em si a si agrada, ou seja, Deus que não precisa de mais nada a não ser de si mesmo para se agradar, ou seja, Deus basta a si mesmo, fez o homem bom e para o bem, e este lugar deu como garantia a ele de eterna paz. Então, Deus criou, claro, aqui Dante usa o homem no sentido amplo, né, de ser humano, não somente o homem, mas o homem e a mulher. Então, Deus fez o ser humano, né, o homem e a mulher, bom e para o bem, e este lugar deu como garantia de eterna paz. Então, se homem e mulher tivessem se comportado, se controlado, estariam no paraíso até agora, em eterna paz. Mas, o que aconteceu? Por sua falta, aqui morou pouco. Então, pelo pecado que cometeram, Adão e Eva, ficaram muito pouco tempo no paraíso. Quanto tempo? Bem, essa é uma discussão que os teólogos adoravam. Quanto tempo Adão e Eva permaneceram no paraíso após a criação, antes do pecado e da expulsão? Dante resolve a questão por conta própria, e ele vai dizer lá no canto 26 do Paraíso que eles ficaram algo entre 6 e 7 horas no paraíso. 6 e 7 horas. E aí aconteceu o pecado original. Então, entre a criação e a expulsão do paraíso, em torno de 7 horas. Lá no canto 26 do Paraíso, ele afirma isso. Então, Matilda aqui diz, por sua falta que morou pouco, por sua falta em pranto e em aflição mudou honesto riso e doce jogo. Então, pelo pecado, perderam tudo isso que seria aqui no paraíso somente riso, felicidade, brincadeira, jogo, enfim, diversão, paz e felicidade. E daí, ela fala então do porquê do purgatório não ter as perturbações como tempestades, como raios, trovões, terremotos naturais. O terremoto que acontece no purgatório não é natural, é sempre que uma alma conclui o seu processo de purificação, então não é causado por efeitos naturais, né? É divino. E aí, então, ela explica, para que as perturbações que sob si fazem as exalações da água e da terra, que quanto podem atrás do calor vão. Então, aqui está falando das perturbações, né? Então, dos vulcões, dos terremotos, dos maremotos, das enchentes, das tempestades, em modo geral, que perturbam e que complicam a vida dos seres na Terra, para que essas perturbações ao homem não fizesse alguma guerra, então para que não causassem nenhum dano, nenhum mal aos seres humanos no paraíso, este monte subiu para o céu tanto que livre está desde onde se cerra. Então é isso, né? Para que todos esses fenômenos não incomodassem os seres humanos criados perfeitos lá num paraíso perfeito, é que esta montanha subiu. Ora, porque em um circuito todo o ar se move com a primeira esfera, se não é interrompido o círculo em algum canto, nesta altura que é toda solta no ar vivo, tal movimento colide e faz soar a selva porque é densa. Bem, então aqui está a explicação científica de Matilda do porquê porque existe o vento aqui, que Dante, apesar de ser um vento suave, uma brisa suave, mas existe, e não deveria. Então Dante tem essa curiosidade e Matilda diz, como os céus todos giram em torno da Terra, é esse giro dos céus que faz com que o ar gire também, e, portanto, esse ar está acima do planeta Terra. E também envolve todo o planeta. E por isso, aqui no alto,
faz oscilar as árvores. E a agitada planta tanto pode que da sua virtude a aura impregna, e aquela então girando em torno agita. E a outra terra, bem, então ele diz, o ar, os céus todos, se vocês lembrarem, né, a concepção cosmológica de Dante, a Terra está fixa no centro e os céus giram em volta. Com o giro dos céus, o ar também se move, portanto aqui, mesmo acima do verdadeiro purgatório, o ar se move e faz oscilar as folhas, os galhos, né, os ramos das árvores. E essa árvore, quando é agitada, ela impregna o ar, espalhando a sua virtude por todo o ar. Bem, o que é essa virtude? Ela diz ali, e a outra terra, esta outra terra é a nossa, né? A terra real, longe do purgatório. A outra terra, de acordo com quanto é digna por si e por seu céu, concebe e gera de diversas virtudes diversas plantas. Não pareceria lá então uma maravilha, ouvido isto, quando alguma planta sem semente visível lá vinga? Bem, então, aqui no paraíso, as plantas nascem sem semente, sem serem plantadas, por virtude divina. Mas essas plantas produzem frutos e, portanto, produzem flores e produzem sementes. E essas flores e essas sementes dessas plantas são levadas pelo ar que gira em torno de toda a Terra. E por isso o ar leva algumas dessas sementes até o hemisfério da Terra emersa. Então, até a nossa Terra, onde vivemos nós, né, no hemisfério das terras emersas. Por isso, ele diz que não deveria causar surpresa quando, às vezes, na Terra, alguma árvore nasce e cresce sem ter sido plantada. É porque os ventos trouxeram alguma semente lá das árvores do paraíso. Então, essa é a explicação, né? Ou os ventos ou os pássaros, né, que podem fazer esse percurso, né, desde a montanha do purgatório até um lugar onde tenha terra, ou seja, o hemisfério norte na concepção medieval de Dante. E saber deves que o campo santo onde tu estás de toda semente é plena, e fruto tem em si que lá não se colhe. Então veja, ele diz o campo santo que não como cemitério, né? Mas este campo onde Dante está parado agora, um campo de flores, que é santo porque é o paraíso, é santificado. Então este santo campo onde Dante está tem todo tipo de semente e todo tipo de planta e de fruto. Inclusive muitos que não existem aqui na nossa terra. Né? Ele diz, fruto tem em si que lá, este lá é a nossa terra, né? Não se colhe. Bom, então as frutas ele já explicou, as árvores já explicou, o vento ela já explicou. A água que vês não surge de veio que restaure vapor, que gelo converte, como rio que ganha e perde força. Mas sai de uma fonte sólida e certa, que tanto do querer de Deus capta, que ela verte em duas partes aberta. Então ela diz, a água que forma este riacho não é derivada de chuva, ou seja, de um vapor que sobe e depois, encontrando um ar frio, cai de novo em forma de chuva e forma os rios. Não é assim que esta água se forma. Então aqui não chove mesmo. É isso que ela está dizendo. De onde vem esta água, então? De uma fonte divina, o querer de Deus. É só isso. É a vontade de Deus, o querer de Deus que gera esta água deste rio. Então não tem uma fonte natural. A fonte aqui é sobrenatural. E este rio, a um certo ponto, se divide em duas partes. Ela vai dizer ali, tanto do querer de Deus capta, então, do querer de Deus, ali está a fonte, que ela verte em duas partes abertas. Então se divide em duas partes. Desta parte,
ali onde eles estão, né, onde Dante está vendo aquele rio. Desta parte desce com virtude que tolhe toda a memória do pecado. Da outra de todo bem feito a restitui. Então aqui os dois rios do paraíso terrestre. Um que tolhe, ou seja, apaga, elimina a memória do pecado. É um dos últimos ritos que as almas todas têm que cumprir para esquecer, apagar da memória os pecados cometidos. E o outro rio faz relembrar ou reavivar, fortalecer a memória das boas ações realizadas. Então, né, um tolhe a memória do pecado, o outro restitui a memória de tudo aquilo que foi feito de bom. Aqui, Letes. Então, este riacho que está dividindo Dante de Matelda, ela denomina Letes. E esse é um rio que, como eu havia já dito anteriormente, vem de toda uma tradição mitológica, né? É o rio do esquecimento na mitologia grega antiga. Então Dante pega esse rio lá diretamente da mitologia grega, Letes, o esquecimento, né? E transporta diretamente para cá, né? Com este nome. Dante no original ele usa lete ou leté, né? Varia este uso, mas havia também a forma letes com S, como é o normal em português, né? Então, aqui letes. E do outro lado, eunoé se chama. E não funciona se desta e depois daquela não se prova. Bem, então, aqui uma especificação, né? Ela diz, este que você está vendo aqui se chama letes, e o outro, que ele não está vendo aqui, mas verá depois, se chama eunoé. E este é uma criação de Dante. Este não existe na mitologia grega nem latina. E aqui a formação que Dante faz, com o seu pouco conhecimento de grego, porque todos os contemporâneos de Dante são unânimes em afirmar que Dante não sabia a língua grega, sabia, assim, algumas palavras, alguns radicais, alguns prefixos, sufixos, mas não sabia realmente o grego. Então Dante, e dá para se notar mesmo, porque nos vários escritos de Dante, quando ele tenta formar algumas palavras em grego, muitas vezes ele erra. Mas aqui ele faz uma junção, né, de dois radicais gregos, né, e formam eu, Noé. Então, o eu vem de bom. Né? Eu, em grego, significa bom ou bem. E o Noé vem de nous, que é mente. Mais ou menos, né? Mente, aqui usado como memória. Então, Dante cunha esse termo, né? Batiza o rio de Eunoé para dizer boa memória. Então, a gente tem os dois rios que são o esquecimento e a boa memória. Esquecimento dos pecados cometidos, a boa memória das boas ações praticadas. E Matelda diz que o segundo não funciona, ou seja, o reforço das boas ações não funciona se antes não se passar pelo rio do esquecimento. Então, tem uma ordem certa. Primeiro esquecer os pecados, apagar a memória dos pecados. Somente depois é que Dante vai ser mergulhado nas águas e vai beber das águas do rio Eunoé para reforçar a memória das boas ações praticadas. E tem que ser nessa ordem, senão não funciona. E daí ela vai dizer, quando a alma já está plenamente purificada, com inclusive a memória dos pecados apagada, vai beber daquela água, e a água do rio Eunoé tem um sabor que supera todos os outros. Né? Ele diz ali, a todos os outros sabores este é superior. E embora suficientemente possa estar saciada a sede tua, para que eu mais não te revele, então vejam que ela associa, ou seja, Dante autor, Dante poeta, associa esta ideia da água do rio Eunoé, que sacia, que é superior a todas as outras, a esta sede metafórica de Dante de conhecimento. Então ela diz, embora a tua sede de conhecimento possa estar saciada, te darei um corolário ainda por graça. Né? Te darei um corolário, ou seja, te darei algo mais ainda de graça, mais uma informação.
Nem acredito que o me dizer te será menos caro, se além da promessa contigo se alarga. Desculpe, aqui tem um erro, né? É o meu dizer. Nem acredito que o meu dizer te será menos caro, porque ela diz, eu vou te dizer ainda algo mais que você não perguntou. E acredito que o que eu vou te dizer terá grande valor para você. O que ela vai dizer? Aqueles que antigamente poetaram a idade do ouro e seu estado feliz, talvez como Parnaso este lugar sonharam. Aqui foi inocente a humana raiz, aqui primavera sempre e todo fruto. Néctar é este de que todos falam. Então vejam, aqui para encerrar o canto e para encerrar esta primeira conversa de Dante com Matilda, ela vai dizer que isto que Dante está vendo agora, e também Virgílio e Estácio, mas isto que Dante está vendo agora é a inspiração para todos aqueles poetas antigos, sejam gregos, sejam latinos, sejam quaisquer poetas antigos, que descreveram de alguma maneira um lugar paradisíaco com qualquer nome. Ela vai dizer, então, aqueles que antigamente, os poetas clássicos todos antigos que poetaram a Idade do Ouro, e daqui ela se refere, né, ao mito, né, da idade do Ouro, quando Saturno governava o mundo, a ilha de Creta, etc. Enfim, todo aquele mito da Idade do Ouro, que, né, nós já comentamos, né, todos conhecem. Então, a Idade do Ouro, quando tudo era perfeito, não se precisava trabalhar, etc. Então, exatamente como a ideia do paraíso criado por Deus para Adão e Eva. Seu estado feliz. Então, harmonia, felicidade e paz. Talvez como Parnaso este lugar sonharam. Então, todos aqueles que falavam do Parnaso como a sede de Apolo, a sede das musas, ou o lugar realmente perfeito, a realidade perfeita, todos aqueles poetas que cantavam esse lugar, muito provavelmente, por causa da sua sensibilidade superior à dos outros seres humanos comuns, normais, porque essa é uma ideia de Dante, e muito comum entre os poetas, tanto os clássicos quanto os medievais, uma ideia de que os poetas têm uma sensibilidade muito superior à dos outros humanos comuns. Então, o que Matilda está dizendo aqui é que, provavelmente, devido a essa grande sensibilidade espiritual mesmo dos poetas, eles sonharam com o paraíso, este paraíso terrestre, que, não sabendo como denominar, não sabendo a realidade do paraíso terrestre, chamaram de Parnaso e assim o descreveram. Então, aqui é uma certa homenagem que ela está fazendo aos poetas. E aí Dante, claro, volta os olhos para Estácio e Virgílio, que são dois daqueles que descreveram realidades paradisíacas e que, portanto, devem ter sido inspirados por esta realidade que agora eles estão vendo ali. Dante olha para eles e sorri. Né? Então ele diz ali, para concluir de uma maneira muito, muito suave, muito delicada, muito bonita, muito tranquila, muito serena, muito agradável, todos os adjetivos positivos, né, para concluir este canto. Ele diz: eu me voltei todo para trás então aos meus poetas e vi que com riso ouvido tinham o último discurso. Depois a bela dama voltei o rosto. Então, esta homenagem que Matilda faz aos poetas, aqui Estácio e Virgílio, que foram dois dos cantores desta realidade idílica, desta realidade paradisíaca, vale para todos os outros poetas, naturalmente, que cantaram também um locus a menos, muito parecido com isso que Dante descreve aqui. Então, mais uma homenagem, e aqui nós vamos ter o último sorriso de Virgílio. E aqui tem também um dos quadros
que retratam, né, o encontro de Dante e Matilda, e aqui na visão deste pintor inglês, né, o John Waterhouse, Dante e Matilda no Jardim do Éden, né? Este é o título que ele dá para o seu poema, e aqui nós temos um Dante ajoelhado diante de Matilda e ao lado de Virgílio e Estácio, que é uma liberdade estética também que o John Waterhouse toma, que não há, né, aqui na descrição de Dante, ele não se ajoelha diante de Matilda. Mas, enfim, aqui é uma liberdade poética, né, que o pintor se dá. Bem, gente, então aqui nós temos o final do canto, né, com este belo quadro do John Waterhouse, em que temos esta mulher misteriosa, que é Matilda, e há muito mais coisa, naturalmente, a ser dita sobre Matilda, sobre a relação de Matilda com o paraíso terrestre, a relação de Matilda com Dante, o que Matilda simboliza, qual é, como símbolo e como alegoria. Enfim, há muito mais coisa a ser dita, mas nós não temos, assim, tanto tempo, e eu acho que, de uma maneira geral, deu para mapear um pouco, né, essa personagem extremamente interessante e que vai se tornar mais interessante ainda agora nos próximos cantos. No próximo canto, ela vai ser, digamos assim, uma espécie de guia de Dante, vai introduzir Dante à procissão mística, né, que começa no próximo canto, né, vai acontecer algo de realmente extraordinário no próximo canto, né? Nós temos aqui a procissão mística, que é, na opinião de muitos leitores de Dante, o verdadeiro sentido desta cântica, né? Da cântica do purgatório. Muitos dizem que a passagem, a subida de Dante até o paraíso terrestre é detalhe, que o verdadeiro sentido da cântica está na procissão mística, né, que nós vamos ter no próximo canto. E Matilda vai cumprir o seu papel de intermediária ali entre Dante e toda essa procissão que vai chegar. Então, Matilda é uma espécie de, como eu disse já, sacerdotisa que vai guiar Dante nestes últimos rituais e vai explicar algumas coisas a Dante e vai conduzir Dante diante desta procissão mística. Matilda, então, é essa figura, né, misteriosa, porque ninguém sabe definir exatamente de onde Dante tira este símbolo, esta alegoria, esta figura que ele associa, obviamente, com Proserpina, porque nomeia explicitamente Proserpina, com Lia, que nós vimos no canto 27, então no canto anterior, o sonho de Dante, Lia colhendo flores, associa com ela. Obviamente, Matilda é uma antecipação de Beatriz, então associa com Beatriz também, associa não só com Beatriz, com a mulher anjo do Dolce Stil Nuovo, pela aproximação, pela maneira como descreve, pela questão da mulher como intermediária entre o homem e Deus, a questão do amor espiritual, da beleza, toda a descrição dela é stilnovística, a aproximação do léxico de Dante ao léxico e a maneira de cantar do Guido Cavalcanti em algumas das suas poesias do Dolce Stil Nuovo. Enfim, Matilda reúne uma série de elementos que a transformam num personagem muito complexo, muito rico e de difícil interpretação geral. Mas nós vamos continuar lendo, né, os cantos até o final, e nós vamos ver, então, o que pode nos esclarecer um pouco mais sobre esta personagem tão interessante, que, na opinião de muitos, representa a perda que o homem teve ao pecar. Matilda, na opinião de alguns, representa a pureza e a felicidade primitivas,
aquela pureza e aquela felicidade de Adão e Eva antes do pecado. Isso seria o ideal, digamos assim, o ideal da humanidade. Ter esta beleza, esta pureza, esta felicidade, esta alegria, se não tivesse havido o pecado original. Então, muitos consideram que Matilda representa esta pureza e esta felicidade originais antes do pecado. Mas aí é uma questão de interpretação, né? Cada um pode interpretar como possível a partir dos seus conhecimentos e a partir da sua interpretação pessoal, né? Do seu patrimônio de leituras, além das bíblicas, das mitológicas, das históricas, né? Porque a Matilda é uma concentração de tudo isso. Então, deixo a cada um esta, não sei, talvez, esta agonia e o prazer, ao mesmo tempo, de não saber, mas de poder interpretar a Matilda como cada um conseguir. Bom, gente, eu acho que com isso nós encerramos hoje. Agradeço muito a presença virtual de vocês e nós nos encontramos na próxima semana com o canto 29, que é um canto muito, muito denso, porque ali começa a famosa procissão mística que Dante vai testemunhar e que conta, de uma certa maneira, a concepção que Dante tem da história humana através dessa representação da criação, da evolução da religião, da evolução da igreja, desde antes de Cristo, né, do Velho Testamento, toda a história do Velho Testamento, passando pelo nascimento de Cristo, o Novo Testamento, até chegar ao seu momento atual, o ano de 1300. Então, Dante conta a história da criação, da evolução e da corrupção da igreja através dessa procissão mística. E, é claro, mais algumas coisas além disso, né? Então, na próxima semana, nós vamos ver como acontece isso. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos pela presença. Boas leituras para vocês, boa semana e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.